Olá, meu nome é Aldenir, do grupo de dança. A gente está hoje na nossa segunda aula teórica do mês de maio, tá? Um total de 4. Na primeira aula eu expliquei como é que funciona, falei daquelas aulinhas, um geralzão na verdade, porque a gente teve 2 aulas que era mais um apanhado de aulas anteriores, expliquei por que são 28 aulas. Tá? Nessas próximas aulas eu devo explicar para vocês como é que funciona, pelo menos nessas próximas 4, como é que funcionam os nossos cursos, os níveis dos cursos. Tá? Então eu devo explicar hoje iniciante e aprofundamento. Na próxima aula eu vou explicar intermediário e avançado. E na última aula eu vou explicar o porquê do formato do curso, como é que ele está. Alguns de vocês vão falar, pô, mas podia ser antes, podia ser... É que eu já vou explicando isso ao longo das aulas, ao longo do iniciante, ao longo do aprofundamento, tá? Ao longo dessas aulas, ok? Então vamos então para o começo, vamos entender como é que funcionam as aulas de introdução e como é que funcionam as aulas de aprofundamento. Eu estou explicando isso antes porque daqui a pouco vocês vão começar, daqui a pouco não, provavelmente no mês que vem. Eu gravei o mês de abril com a Carla, eu estou gravando o mês de maio com a Nina, o mês de junho deve ser com a Gi, depois volta a fazer com a Carla e assim por diante. E vocês vão perceber em algum momento, lá na frente e até durante as aulas desse mês já, que na introdução e no aprofundamento, os passos, principalmente de samba e forró, porque os outros ritmos a gente não vê em várias vezes, mas samba e forró sempre vai ser todo mês, os passos de aprofundamento e de introdução, eles são muito parecidos, para não dizer igual. Tá? Não vai ser sempre igual, fora alguns, mas eles são muito parecidos. Por quê? Qual é o objetivo disso? A introdução a gente coloca, o nível de introdução a gente coloca movimentos, tá? São passos que você vai precisar para fazer antes de qualquer outra coisa para dançar. Então é a base, é um movimento de base, é um movimento de um giro mais simples, é um movimento de um giro mais simples ou da dama ou do cavalheiro, é algum deslocamento. Deslocamento são passos que a gente vai do ponto A até o ponto B e a ideia é de andar no salão. Nessas aulas teóricas a gente vai discutir um pouquinho o que é isso. Vai ter um movimento a gente chama de passo de ligação. Passo de ligação não necessariamente é um movimento, é um floreio mais elaborado, na verdade é algo que liga um movimento mais simples, uma base, a outro movimento, ou 2 movimentos complexos. Um exemplo disso, para quem fizer a introdução, 2 passos de ligação, é a abertura do forró. Tá? Ele até serve como um passo, mas ele é, na verdade, quase sempre um passo de ligação, e o gancho do samba. Tá? Mas é termo técnico, a gente não vai... Se der tempo, em algum momento, lá pra frente, quando faltar assunto, a gente vai falar sobre isso. Mas por enquanto, ou se vocês quiserem muito, sabe, coloca no comentário e fala, pô, queria saber o que é a diferença, floreio, passo de ligação. Vai ser conceitos que a gente vai colocar meio mais outros, não tem um embasamento tão teórico dentro da dança de salão, não tem muitos livros para falar sobre isso, a gente coloca isso, tá? Baseado em outros tipos de dança também. Então vamos lá, a introdução são passos que vocês precisam aprender para dançar, o básico, para entrar no salão. Sem esses movimentos vocês não entram no salão, tá? Vocês não vão conseguir dançar. Ele é um pouco depois, porque são movimentos, já é um pouco depois da ideia de condução, da ideia de postura, tá? Que é uma coisa que a gente devia falar também, mas primeiro eu estou explicando um curso, então um pouquinho antes ainda que a gente está vendo. Então, eles são os primeiros movimentos que você vai precisar. Se você pegar a base do forró, para quem fez as aulas de base, de introdução de samba, de forró, do mês passado, de tango no caso foi, esse mês agora a introdução está com soltinho, se você souber a base, você consegue se virar no salão. Tá? Se você for num salão mais tradicional, você vai ver que bastante gente só dança a base. Quando você vai num salão não tradicional, mas aí mais frequentado por gente de academia e tudo mais, você vê que tem muita coisa acontecendo. Mas num salão tradicional, as pessoas não fazem muito além da base. Tá? Porque a ideia principal é o contato. Então a introdução é isso. A introdução é os movimentos mais simples que você vai precisar para aprender todo o restante.
E aí vem o aprofundamento, que também se repete. Qual é a ideia do aprofundamento? Por que ele se repete igual à introdução? O aprofundamento são movimentos que o nosso grupo de professores, a Carla, eu, a Nina, a Gia, a Natália, que vai aparecer em alguma gravação também, a gente conversou e falou, olha, e professores antigos também, aqui, a Daniel, a gente conversou e falou, olha, esses movimentos eles são importantes para a gente dançar bem. Então, quando você vê nas aulas, por exemplo, de samba de aprofundamento, você vê lá gancho redondo, vê o puladinho, vai na aula de forró, vê a casinha, que é aquele movimento, que a mão passa por cima, em alguns lugares eles vão chamar de chuveirinho. Tá? Quando você vê esses movimentos, você vê um ambiente que está dançando que você presta atenção nessa pessoa. Você olha e fala, pô, esse cara faz uma coisa diferente, essa menina faz uma coisa diferente. Ele não está só lá parado, abraçado. Sabe? E são movimentos algumas vezes clássicos, algumas vezes com um efeito plástico um pouquinho mais que chama mais atenção, e a gente resolveu colocar eles no aprofundamento. Então a gente coloca, seria dançando bem, porque você vai se destacar um pouco mais. E é importante aprender esses movimentos. E às vezes eles são movimentos clássicos. No samba, o gancho redondo, o puladinho, o romário são movimentos clássicos do samba. Você tem que aprender de qualquer jeito. Ele vai ser necessário para movimentos mais complexos no futuro. Tá? Então você vai ter que fazer. E a gente repete por quê? Porque você vai ter que fazer sempre. É necessário você fazer sempre. E outro motivo, pelo formato de aula da gente, vocês vão perceber na próxima aula, que a gente vai falar de intermediário, de avançado, mas os movimentos da introdução, eles servem como a base para vocês verem os movimentos quase infinitos que a gente dá no intermediário, porque a gente vai variar sempre ao longo do ano inteiro. E os movimentos de aprofundamento vão servir como base para você fazer passos mais complexos do avançado, que também vão variar até o infinito o tempo todo. Então, qual a ideia principal? A ideia principal dessa repetição e dessas aulas serem as mesmas é para vocês repetirem mesmo várias e várias e várias vezes, até fazer muito bem feito esses movimentos. Porque quando vocês fizerem muito bem feito esses movimentos, vocês conseguem pegar outros movimentos mais variados, sabe, repertório mais variado, e aprender coisas um pouquinho diferentes de forma mais rápida. Tendo essa base desses movimentos da introdução e do aprofundamento, vocês fazem intermediário e avançado. E aí a gente entende na próxima aula como é que funciona essas aulas de intermediário e de avançado. Ok, gente? Obrigado pela aula, gente, e até amanhã ou até sexta que vem, se vocês quiserem ver só as aulas teóricas, ok? Valeu!